Bom dia, pessoal. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos posicionar melhor a câmera aqui, agora sim. Então, mais um videozinho de aula curto aqui. Nós estamos postando para hoje. Espero que vocês tenham conseguindo acompanhar a matéria. Uns dias eu vou fazer os vídeos, outros dias eu vou postar de outros professores, com recursos bem melhores do que os meus, óbvio, né? Mas muito bem, nós já estudamos, né, sobre a matéria, nós estudamos sobre fatos, sobre fenômenos, nós acabamos de estudar agora a última aula sobre as propriedades da matéria, né? Que nós vimos ali uma aula muito bem explicada da prof, que passou para a gente ali. Vocês já fizeram os conteúdos, já corrigimos. Muito bem, vamos dar continuidade agora ao próximo passo, página 30 do nosso livro, item 5, os fenômenos relacionados à matéria. Lembra que nós estudamos ainda em sala de aula sobre fatos e fenômenos, né? Fato é tudo aquilo que não pode ser negado, e fenômeno é algo que ocorre, né? Que ocorre com a matéria, com os fatos. Muito bem, pessoal. A gente sabe que a matéria constitui todas as substâncias já identificadas pelo ser humano e elas podem sofrer mutações no seu estado químico. Então a matéria ela pode sofrer dois tipos de fenômenos: fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então nós temos dois tipos de fenômenos atuando na matéria. Certo? Mas como é que acontece isso? O que é fenômeno? Vamos lembrar o que é fenômeno. Todo evento observado que pode ser descrito e explicado cientificamente. Isso é fenômeno. Muito bem. Mas como se dá então os fenômenos físicos e os fenômenos químicos? Vamos pegar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, eu tenho esta folha de papel, um desenho aqui, dos dois lados. Ela é o quê? Papel. Correto? Os átomos aqui da madeira, que foi feito celulose, assim por diante, ela é papel. Eu posso fazer o que eu bem entender com a folha, dobrar. O que aconteceu com ela? Ela mudou o estado físico dela, porque ela não é mais uma folha como ela era antes, ó. Certo? A folha estava assim. Então eu dobrei. Eu só não vou cortar aqui, gente, mas poderia cortar com uma tesoura, picotear. Lembra da nossa aula sobre átomos, que a gente cortou? Então, pergunto para vocês, essa folha, ela mudou? Ela virou pedra? Ela virou areia? Não. Ela só mudou o estado físico dela, né? A gente cortou, ela mudou o estado físico, mas o material continua o mesmo. Ela continua sendo papel. Assim nós podemos observar os fenômenos físicos. Altera, né, a forma, mas não altera a composição. Ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que o nosso livro está trazendo. Ali na página 30, está falando sobre o gelo, mudanças do estado físico da água. A água, a matéria, sabemos os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Gelo, água e vapor d'água, os três são a mesma substância, são água. Então mudou o estado físico deles. Uma hora a água ficou gelo, outra hora a água virou líquido e depois evaporou, virando um estado que gasoso, mas não deixou de ser água, ela só mudou o estado físico dela. Então nós podemos perceber que essa mudança, ela ocorre somente na sua forma, né, de sólido, líquido e gasoso, mas continua sendo água. Ok, pessoal? Então o estado físico não altera a estrutura da matéria, ela sofre alteração do seu estado físico, mas não da estrutura, não da sua composição, ok? Muito bem. Agora vamos para o segundo fenômeno. Já vimos o fenômeno físico, vamos ver o fenômeno químico. O que é um fenômeno químico, né? O fenômeno químico é quando uma substância se transforma em outra. Interessante. Vamos pegar aqui, ó, esse pedaço de lenha que eu peguei aqui.
o que é isso aqui? Madeira, né? Se eu for picar ela aqui em vários pedaços, ela continua o quê? Madeira. Não vai mudar. Agora, o que vai acontecer com essa madeira, pessoal, se eu colocar ela no fogo? Ela vai queimar. E ela queimando, ela vai virar no quê? Cinza, né? Exatamente. Então, na questão, quando essa madeira deixa de ser madeira e passa a virar cinza, ela sofreu o quê? Um fenômeno químico. Alterou a estrutura. Ela fez... Da madeira surgiu uma nova substância. O carvão, né? Vamos dizer assim, ou a cinza. Então, nesse exemplo aqui, dá para a gente entender bem o que é um fenômeno químico. O ovo também está trazendo aqui, o livro está trazendo aqui o exemplo do ovo cozido. O ovo, quando está... Não tem nenhum ovo agora aqui para mostrar para vocês, mas quando nós pegamos o ovo normal, o que acontece? Ele está na forma natural, dentro da forma líquida, né? Quando a gente coloca ele para cozinhar, ele sofre completamente a mudança química, ele transforma em outra substância. Aquele líquido, né? Ele passa, então aqui, ó, vimos anteriormente que a matéria, ela é indestrutível. Um bom exemplo disso é o ovo cozido. Ao comparar a textura e a aparência dele antes e depois do cozimento, percebemos que ele fica completamente diferente no fim do processo. Na estrutura do ovo cru, há milhares de átomos de carbono e de hidrogênio. Após a ação da temperatura desse cozimento, eles permanecem na estrutura do ovo cozido, esses carbonos e hidrogênio, mas vão formar outra substância que confere uma nova textura, um sabor diferente do inicial. Tem muita diferença a gente comer um ovo cru a boca e comer um ovo frito ou cozido, né, pessoal? Então, dá para entender esses dois exemplos que eu trouxe para vocês aqui. O físico da folha de papel sendo manipulada, cortada, e do gelo passando do sólido, líquido, gasoso. Esses dois exemplos, percebemos que a matéria não sofreu alteração na sua essência. Continua sendo papel, continua sendo água. Agora, dos fenômenos químicos, quando eu trouxe aqui a lenha, quando eu corto a lenha, ela continua sendo lenha, mas quando eu coloco no fogo, ela vira carvão cinza. Muda a substância, certo? O ovo cru é uma coisa, o ovo cozido já é outra, né? Substâncias diferentes. Então, para a gente entender bem isso daí, nós temos que frisar bem essa questão. Aquilo que não altera a estrutura da matéria é fenômeno físico. E aquilo que altera é fenômeno químico. Ok, pessoal? Obrigado, até a próxima.